Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amelipoder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amelipoder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amelipoder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É muito bom estar aqui com vocês pela nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Vocês devem estar estranhando que o meu amigo Cosme não está aqui ao meu lado, mas ele teve um pequenino problema técnico que está resolvendo rapidamente, logo ele estará conosco, né? Enquanto isso, para que vocês não fiquem nos aguardando, né? Nós vamos iniciando aqui todos os trâmites, enquanto nosso querido Cosme está lá resolvendo seu probleminha técnico para estar aqui conosco. Vamos cumprimentar os nossos amigos que estão aqui nos bastidores, né? Conosco nesse domingo super frio, que eu estou achando uma delícia, né? Vocês sabem que eu não gosto de calor, que eu gosto de frio, então eu estou achando esse domingo uma delícia, embora eu esteja praticamente congelada, né? Mas está muito bom, muito gostoso. Vamos lá, gente. O João Santana aqui conosco. Boa noite, eu não vou poder participar hoje, mas amanhã assisto a gravação. Saudações fraternas. Ah, que pena, João, que você não estará conosco. Mas amanhã você assiste, com certeza, né? Nossa Seara Espírita, boa noite, queridos amigos, boa noite, querida, que bom que você está aqui, né? Nossa querida amiga Eronides também, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos, regada com o Espiritismo, sim, é uma noite fria, regada ao Espiritismo, com certeza. Nossa querida Kátia, boa noite, querido Silvio Cosme, boa noite a todos, noite gelada, perfeita para estudo e leitura. Ai, Kátia, mas não é uma delícia? Não é uma delícia? Você fica assim embaixo daquelas cobertas com um bom livro, né? Estudando, ou então você assistindo aqui o nosso programa, embaixo das cobertinhas, é muito, muito agradável, né? A gente vai tendo a nossa mente assim super povoada de coisas boas, de boas vibrações, de uma leitura edificante, de um estudo edificante. Isso faz muito bem, né? Para os nossos corações, para os nossos espíritos, e nos deixa preparados para uma excelente noite de sono, não é isso? Muito bom, também gosto. A Elaine Baima, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Elaine, que bom que você está aqui, querida. Nosso Cosme voltou. Olá, Cosme, eu estava aqui conversando com as pessoas
enquanto você estava resolvendo seu probleminha técnico aí, né? Voltou bem a Voltei. Já cumprimentamos aqui os nossos amigos e tal. Chegou bem na hora de fazer a nossa prece de abertura. Ok, meu amigo? Sim, vamos à nossa prece. Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos todos aqui reunidos em seu nome para mais apresentação desse programa Espiritismo e Atualidade. Que possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos intuir e nos conduzir às melhores reflexões sobre o assunto que iremos aqui debater. Que possamos, ao final desse encontro, estarmos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação moral, que nos trará como consequência a nossa elevação espiritual. Abençoe nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, aqui ao vivo, seus parentes e familiares. Abençoe também todos os nossos irmãos que estarão nos acompanhando através do compartilhamento deste programa. Assim, Senhor, nós lhe agradecemos, lhe dando graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, né? Muito bom, gente. Vamos então agora ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que caiu para a nossa reflexão, capítulo 27, Pedi e obtereis. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Item 22. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado ao jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para ir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar aqui a nossa querida Maria de Fátima Enes. Boa noite, Civicorde. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Fátima. Nossa querida Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Rosana. Que bom que você está aqui, querida. Muito bem. Boa noite, Rosana. Bom, pessoal, essa noite, né, Silvia? Muito fria, né? Você não pode reclamar do frio. É a única que não pode reclamar de frio. Não, mas eu já falei com as pessoas que está uma delícia aqui, que está maravilhoso. Ah, delícia é para você, né? Que está muito bom. E a gente fica aqui embaixo das cobertas, ouvindo o nosso programa, não é? Ouvindo, ou lendo um bom livro, ouvindo o programa, aprendendo um pouquinho de doutrina, nesse friozinho das Eu estou de casaco, Silvia, dentro de casa. Como é que pode isso? Eu também estou de casaco e meia de lã, dentro de casa. Estou aqui pensando em botar uma calça comprida de lã também, porque aqui no alto está fazendo frio danado. Você devia subir o alto, que aí deve estar uma delícia hoje. Não, pois é, mas está muito bom. Está muito bom, bem gelado, bem gelado. Né? Subir e descer de bicicleta para o vento bater bem no rosto para cortar. Pois é. Mas está muito gostoso. Eu gosto, realmente. Estava contando aqui para os nossos amigos, né, justamente,
que meu irmão mora em Itaipava, e lá em Itaipava está 5 graus. Ele está quase congelando, coitado. 5 graus lá em Itaipava, que está uma friagem danada, né? Mas eu gosto muito, estou bem. Bom, queridos, o que é que nós vamos estudar, então, Cosme, nessa noite de domingo tão fria e agradável? Qual é a nossa temática? Vamos estudar a importância, né, da reunião, né, porque é importante demais, né, Silvia? Exatamente. É algo que, às vezes, as pessoas acham que é cotidiana, né, que é uma coisa que bem tranquila, que não acontece nada, e é na reunião pública que ocorrem todos os atendimentos, né, dentro da casa espírita, onde as pessoas vão para se tratar, vão para se consolar, vão para poder ganhar esperança, né, sair dali reequilibradas. É na sessão pública que ocorre todo esse atendimento, né, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Aquela música do Carlinhos Conceição... Oi, a gente está falando justamente da reunião mediúnica, a reunião dos médios, entendeu? Aquela que é fechada, né? Onde a gente trata dos espíritos. Justamente a nossa reunião, que a gente costuma falar, e eu digo que erroneamente, né? Quando chamam de reunião de desobsessão, né? Quando, na verdade, nós não recebemos apenas espíritos, né? Que estejam exercendo algum tipo de influência negativa sobre os nossos outros irmãos, né? Mas são os espíritos, os necessitados, né? Os enfermos, os espíritos que estão sem saber se já desencarnaram ou não, sofredores, né? Necessitados de orientação, né? Então, a grande importância, a meu ver, da reunião mediúnica que ocorre na casa espírita é justamente a assistência que é oferecida aos espíritos. Porque eu sempre digo, né, Cosme, que nós encarnados temos vários locais para nos socorrer, né? A gente vai no médico, no hospital, na clínica, no psicólogo, no psiquiatra, né? E lá a gente tem vários recursos. Mas e o desencarnado, gente? O desencarnado só tem a casa espírita, né? Nas reuniões mediúnicas. É verdade. Esclarecido, né? Então é muito importante. A casa espírita, ela, como diz o nosso Carlinhos Conceição naquela música, né, Santa Casa Santa, é um local que é múltiplo, né? Ele não é um local uno. Essas reuniões mediúnicas que acontecem, mais especificamente você está falando, em se tratando da reunião de tratamento espiritual, né, mediúnica, né, que muitas casas chamam de desobsessão, né, reunião fechada, reunião de doutrinação dos espíritos, tem vários nomes. Mas a casa espírita, de uma maneira geral, ela tem várias reuniões mediúnicas. A própria sessão pública é uma reunião mediúnica. É ali que, na realidade, você faz a triagem dos espíritos necessitados. Tanto os espíritos que vêm conosco, e os trazemos, aqueles que são trazidos pelos amigos espirituais da casa, e alguns são encaminhados para essas reuniões que acontecem, às vezes, em paralelo a essas reuniões de atendimento. A própria reunião de evangelização também é uma reunião mediúnica, que, embora as pessoas imaginem que seja só para brincadeira, e não é. Nessas reuniões todas que acontecem em paralelo na casa espírita, você vai encontrar efetivamente esse tratamento que é dado aos espíritos, né? Seja esse tratamento de consolo, de esclarecimentos, de doutrinação, como é chamado, né? Mas ele é muito importante porque, como você mesmo falou, ele é o único onde, na realidade, esse reconhecimento da necessidade desse espírito, né, ele ser tratado, porque normalmente é ignorado, né? Às vezes, uma pessoa que tem uma patologia psíquica, na realidade, ela se manifesta no corpo, mas efetivamente ela é um problema espiritual. E muitas vezes, essas pessoas foram desenganadas, foram taxadas como loucas, né, como desequilibradas, quando na realidade era um tratamento espiritual para querer ser resolvido. Eu volto a falar aqui, naquele livro do nosso querido Hermínio Miranda, que falou que nossos espíritos são espíritos, quando as crianças têm essas manifestações. Exato. E o Hermínio, ele é muito feliz quando ele faz a obra
direcionadas aos pais que não têm esse traquejo, essa vivência de uma casa espírita. E às vezes, imagina, nosso filho é meio doidinho, nosso filho é meio abobado, nosso filho vê coisas que não existem. Na realidade, ele está ele está tratando, né, dessa manifestação mediúnica que está acontecendo, né, junto àqueles que estão acompanhando. A gente sabe muito bem disso, né, Silvio? O Cosme, é interessante que você colocou aí do Hermínio, dá licença, porque eu fico imaginando a dificuldade dos pais, né, que não têm a menor vivência espírita, não conhecem, de repente enfrentarem uma problemática como os pais da Ivone Pereira enfrentaram, né? Que Ivone dizia que aquele não era o pai dela, que aquela não era mãe, que aquela não era casa, não era família, e por muito tempo, né? Por muito tempo. Então você vai imaginar, minha filha é louca, né? É louca totalmente, como é que ela pode estar falando uma coisa dessa? E que difícil, imagino, para esses pais lidarem com essa situação, que é muito complexa, né? É muito complexa. A história da Ivone, ela é uma história realmente bastante que exemplifica bem isso. E a própria Ivone, a vida dela é uma vida muito recheada de situações inusitadas, né? Para quem conhece a vida da Ivone, sabe muito bem que o nome da Ivone não é Ivone, né? O nome dela é Maria, né, Silvio? Porque ela foi prometida, né? Foi uma promessa, né, que a mãe fez, que ela se chamaria Maria, pela própria situação de quase morte quando ela teve quando nasceu. E a gente sabe muito bem quando as pessoas, ué, mas Maria, como assim? E foi um fenômeno, foi algo que aconteceu, um fato, e que de fato chamou muita atenção. E quando a dona Ivone ela volta, né, graças aos pedidos, às preces, à própria necessidade dela reencarnar, ela vem assumir esse nome de Maria, de Ivone da Amaral Pereira. Mas no plano espiritual, tanto que ela é conhecida como Maria. O nosso querido Hélio, né, lá de Niterói, né, do GAM, Grupo de Apoio Menor, ele já uma vez fez uma palestra com a gente, ele comentou muito bem sobre essa situação do que ocorreu, né? Ela nasceu morta, né? E graças à fé da mãe, ela promete a Maria que se a menina conseguisse se recuperar, né? Viver, ela chamaria de Maria. E o pai vai lá e bota o nome de Ivone. Mas no plano espiritual, ela é considerada chamada de Maria. E o interessante, Silvia, porque o que acontece? Quando ela recobra, né, quando ela vai crescendo, ela tem as vidas passadas dela, que a gente consegue constatar pelas obras, né, principalmente naquela trilogia, né, Nas Voragens do Pecado, né, o Drama da Betranha e o Cavaleiro de Lumière, essa trilogia, a vida da Ivone. E ela, de fato, ela teve uma vida muito recheada de amor, né, com o Roberto Canalejas, que é o personagem principal, e ela também na trilogia. E ela aqui, né, no Brasil, ela vive uma vida completamente diferente do que ela viveu naquela corte francesa, do que ela viveu nas 3 obras, nos 3 livros. E ela dizia exatamente isso que você está falando. Porque ela se recordava de vidas, inclusive na Rússia, né? Quando ela habitou palácios, tinha uma vida completamente no Fausto, e ela dizia, não é essa mãe nem esse pai que são meus pais são aqueles lá, esses aqui eu não sei quem são. Várias encarnações, ela sempre tendo uma posição assim, social bastante elevada, né? E depois, aqui no Brasil, ela teve essa posição mais humilde, não casou, né? Queria muito ter casado, não casou, queria muito ter a sua própria casa, mas morou a vida inteira com a irmã e tudo mais, né? De favor, né? Uma coisa de favor, bem completamente diferente. Exatamente. E aí, Silvia, voltando a falar das reuniões, a dona Ivone contribuiu muito para essas reuniões, né? Foi uma trabalhadora exímia, né? Muito correta dentro daquilo que ela entendia como doutrina espírita, entende muito de doutrina, que ela não aceitava nenhum tipo de enxerto,
né, que não fosse considerado da doutrina espírita. E eu particularmente, acho que é uma das melhores linhas, né, que a gente lê de livro complementar à doutrina espírita, né, as obras da Ivone. Tanto das obras mediúnicas, né, que são ditas, como dos próprios romances. Algumas pessoas têm algumas críticas em relação ao romance, mas os romances da Dona Ivone e do Amaral Pereira são perfeitos. Eu acho que, além de instruir numa história belíssima de vida, de amor, de sofrimento, de altos e baixos, quedas, né, subidas, acertos e desacertos, nos mostra assim como é a nossa vida, as encarnações. Eu acho, Cosme, que o romance espírita, né, ele é extremamente instrutivo, né? Porque muitas pessoas, ao chegar à doutrina espírita, elas não têm preparo, não têm, de repente, interesse em pegar uma leitura mais densa, como é diretamente a codificação, que tem já um linguajar mais antigo, né? Que é uma coisa assim mais acadêmica, vamos dizer assim. Então, através de um romance, e aí a gente pode fazer uma pequena analogia, né, com as parábolas de Jesus, Jesus contava uma historinha para ensinar, né? Então, os romances que os espíritos nos trazem também é uma forma, digamos assim, mais lúdica, mais amena, mais fácil, mais acessível das pessoas receberem as mensagens. Porque conforme vai sendo desenvolvida a história, normalmente o autor espiritual faz um comentário com relação àquela situação sobre a visão espírita, né? E aí você aprende bastante. Eu acho muito, muito bom. Né? Com relação a essa questão da Ivone, especificamente, eu gosto muito do livro dela chamado Recordações da Mediunidade. É um livro maravilhoso, que ela conta suas peripécias mediúnicas, né? Eu acho muito, muito bom. Mas, como a gente estava falando, né, a questão da reunião mediúnica, no meu entender, é a atividade mais importante da casa espírita, porque é o local, o momento em que nós podemos auxiliar, de alguma forma, os nossos irmãos desencarnados, né? E, obviamente, quando você auxilia, você está sendo muito auxiliado também, né? Porque, como médium, extremamente endividados com a lei, praticar a mediunidade com Jesus é uma forma de ir quitando os débitos, né? Então, a gente, de alguma forma, esclarece o espírito sofredor e, ao mesmo tempo, vai também abatendo, né, lá a nossa contabilidade espiritual. É muito interessante, Cosme, na minha casa, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós encontramos espíritos que não sabem absolutamente que estão desencarnados. Então, é uma situação muito delicada. Você imagina, você não ter noção de coisa nenhuma, de repente você sente uma dor no peito, desmaia, e quando você acorda, né, ninguém mais fala com você, ninguém te dá atenção, você não entende o que está acontecendo, e você fica, por que ninguém fala comigo? Porque o espírito ele não se reconhece morto, né? Ele se reconhece plenamente vivo, caminhando, sentindo, falando, né? E as pessoas não falam. Isso deve ser muito complexo, né? Muito complexo essa situação. Então, eu acho que a casa espírita é justamente o local ideal, né? Aliás, o único local onde espíritos nessa situação de perturbação, de confusão mental após a desencarnação, encontram socorro, né? Então, é muito importante por causa disso. Nós temos esse atendimento que é específico, né? É singular, que dentro da doutrina espírita a gente não encontra isso em outros locais, apesar de que o atendimento que é dado na casa espírita é um atendimento no sentido de você elevar aquele espírito, aquela alma, para encontrar o seu caminho, né? Para encontrar as verdades que, de uma certa forma, muitos tentaram a vida inteira esconder, se livrar daquilo, e quando na realidade a verdade você não foge da verdade. A verdade ela vai chegar, cedo ou tarde ela vai chegar. E é muito comum, de fato, Silva, você perceber que nessas reuniões as manifestações de pessoas comuns, mas também pessoas religiosas, que tiveram discursos muito duros, que tiveram discursos completamente contrários ao que de fato acontece,
e que até caçoavam, né, das pessoas que acreditam. Ah, morreu, acabou. Ah, morreu, vou dormir até o dia do juízo final. Morreu, não é bem assim. Muitas pessoas falam, afirmam até hoje, né? Não se sabe se existe vida no mundo espiritual, no plano espiritual, porque ninguém nunca voltou para poder dizer. Grande absurdo. O livro Exatamente. Céu e Inferno, né? Hoje, Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec já falava sobre isso, né? E é algo fundamental, porque na obra você encontra relatos desses espíritos que estão em várias condições, né? Espíritos felizes, infelizes, suicidas, né? Aqueles que, de uma certa forma, se manifestaram aqui como eles estavam e acordam, abrem, né, o seu entendimento do mundo espiritual da mesma forma. É por isso que tem aquele ditado, Silvia, a natureza não dá saltos. Se eu acredito que aqui é o final, que eu não vou estar vivo do outro lado, com certeza, quando eu abrir os olhos do outro lado, apesar de todas as informações me mostrarem o contrário, eu vou me acreditar vivo, apesar de ninguém ficar comigo. É O muito Richard interessante. Simonetti, ele tinha, numa obra dele, não sei qual foi o livro, não sei se é Atravessando a Rua, se é uma daquelas obras lá que o Richard tem coração, agora não lembro qual é a obra. Ele diz o seguinte: se você acordar e desconfiar se você está vivo ou morto, vá à frente do espelho. Se o espelho não produzir a sua imagem, é porque efetivamente você está desencarnado. Ele É, brincava assim, é porque verdade. não tem reflexo, não tem reflexo. É E é verdade. uma coisa que a gente às vezes fica pensando de fato, né? Mas como pode? Se eu estou vendo tudo, se eu estou aqui na minha casa, se eu estou observando tudo, só que as pessoas não falam comigo. Lá Isso é naquele, muito, né? exatamente, né? No nosso lar a gente vê isso, né? A gente vê exatamente algumas passagens do filme, quando eu ia visitar na sua casa, mas ninguém percebendo que ele estava ali. Embora ele Exatamente. já tivesse essa consciência, né? Mas em várias obras da coleção André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, nos informam que vários espíritos desencarnam e desconhecem o seu estado de consciência, o seu estado atual. O que é muito Exatamente. triste, muito ruim, de fato. Por quê? Porque a decepção é muito grande. Exato. E o interessante, Cosme, é o seguinte, né? Quando você realmente não tem nenhuma noção, é muito complexo, né? Porque imagina você, uma pessoa com uma visão materialista, não é? E que acredita que morreu, né? Virou Morreu, pó, acabou. morreu, acabou, e de repente você passa mal por alguma coisa, teve um infarto fulminante e acorda, né? Desperta já desencarnado, mas se vendo, né? Se vendo, andando, ouvindo, falando, tudo, mas ninguém fala com você, né? Olha que situação, cara. Por que ninguém fala comigo? Né? Isso deve ser É, muito assim, complexo e deve deixar a pessoa muito confusa. Né? Eu costumo dar um exemplo seguinte, que eu acho que esses espíritos, né, que desencarnam e não se dão conta do que aconteceu com eles, que acham que estão ainda encarnados, é como se você, de repente, acordasse num país estrangeiro. Você acordou naquele país estrangeiro, não fala a língua. Oh, como é que eu vim parar aqui, meu Deus do céu? Na Arábia Saudita, não entendo nada, não falo árabe. Aí você fica, fala com as pessoas, ninguém te responde, todo mundo te ignora. E, de repente, você passa por uma portinha, está escrito assim, fala-se português. Né? Óbvio que você vai entrar ali. Isso é um espírito, né? Um espírito que não sabe o que está acontecendo e que é levado pelos amigos espirituais até uma reunião mediúnica, onde ele poderá ser esclarecido, tomar ciência, ou pelo menos ele vai poder ser recolhido, né, e preparado para ser encaminhado para o plano espiritual, onde os amigos espirituais irão, no momento certo, notificá-lo com relação à sua situação atual. Né? Mas pelo menos não fica vagando, né? Nesse desespero, nessa confusão, sem saber o que aconteceu, que deve ser meio que enlouquecedor, né? Imagina. é verdade, Silvia, é bem agoniante mesmo, porque, embora as verdades hoje elas estejam,
de uma maneira muito transparente para todo mundo, né? Muitos tendem a ignorar isso, como se fosse algo que nunca fosse acontecer, mas vai Não, acontecer. recusam-se totalmente a aceitar, né? Recusam-se completamente a aceitar e dizem que não, essa história de reencarnação não existe, morreu, está morto mesmo, sumiu. Imagina que dificuldade para essas pessoas. Na verdade, Cosme, eu acho que dessas pessoas, né, que desencarnam e que tem uma grande surpresa, eu acho que os maiores sofredores são os nossos irmãos suicidas, né? Porque, naturalmente, o suicida acredita que após a morte, a destruição do corpo físico, tudo acaba. Só que ele se vê vivo, né? O grande choque, eu diria, para o suicida é ver que não morreu. Sim. Né? Muitos acham até que o suicídio não deu certo, né? Como foi o caso do Camilo Cândido Botelho, né? Que é o pseudônimo do Camilo Castelo Branco, que ele deu um tiro no ouvido e acha que não, que o suicídio não deu certo, eu estou vivo aqui, como é que pode? Né? Então, agora, uma coisa, Silvia, é uma visão muito ocidental. Os doramas, e aí eu vou pegar a galera que está curtindo aí demais essas telenovelas. Telenovelas não, né? São seriados, mas no estilo de novela, né? Da Coreia. Tem também doramas japoneses. Mas eles, se você reparar, todos eles falam com relação a essa parte da reencarnação, do retorno, de uma maneira tão tranquila, e não são pessoas religiosas que estão falando isso. São pessoas do dia a dia, do comum. Vejam, se você reparar... Cultural, né, Cosme? Exatamente. Se você reparar, isso é uma tradição muito no Ocidente. Porque no Oriente não é assim. Essa questão da reencarnação, da vida após a morte, do retorno do espírito à vida material, é uma verdade absoluta, e eu digo, não é para religioso. É para pessoas do dia a dia comum. Isso já nasce com a pessoa, é passado de geração para geração, e eles incutiram isso e falam isso abertamente. Se você reparar, essas séries, agora eu estou pedindo só para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham, para prestarem atenção nisso, eles falam isso abertamente, coisa que no Ocidente você não tem isso. As pessoas não falam sobre isso. Acham que a morte é o fim, que as pessoas não podem falar nisso, e lá se fala em morte, sim. Se fala em... Desculpa. Então, o que eu reparo? Na realidade, a maioria dos nossos segmentos religiosos não prepara o seu adepto para esse momento. Exatamente. E veja o seguinte, a consciência espiritual no mundo oriental, ela é bem diferente do mundo ocidental. Por quê? Quando eu passei, ano passado, 30 dias no Japão, eu fui a vários templos. Eu não vi cerimônias como se fossem missas dos templos. Eu vi várias pessoas chegavam, faziam as suas orações, jogavam as suas moedas, faziam as suas orientações e depois iam embora. Provavelmente é muito certo que deve ter os dias de festa, os dias que você vai... Mas, de uma maneira geral, a vida cotidiana das pessoas, as pessoas vão àquele templo ofertar, pedir, agradecer aquelas entidades que eles conhecem, eu não conheço, mas algumas eu li, já entendi, vi várias delas em vários templos diferentes, né? Podia ser budista, né? Ou shintoísta, e eu vi exatamente assim. As pessoas faziam as suas orações, faziam as suas oferendas e depois saíam. Então, tipo assim, não existe essa questão desse grupo, está todo mundo reunido para fazer. Há uma independência nesse sentido de você estar buscando a sua espiritualidade por você mesmo. A família, ela faz, eles reconhecem, eles têm cerimônias de apresentação quando a criança nasce, até com relação à própria questão de casamento. Hoje em dia, os casamentos ocidentais também se ganharam moda, né? Na Coreia, principalmente, mas no Japão também tem esse casamento ocidental que a gente tem aqui, de festa, mas efetivamente a vida religiosa deles não estão relacionadas a fechamentos de dias, horários, todo mundo lá para poder cultuar aquilo. Não vi isso em nenhum templo. E olha que existiam templos com vários daqueles sacerdotes, vários daqueles monges
lá trabalhando, fazendo as suas orações. Mas então é diferente. Isso, né, Cosme? Porque o que estariam, né, efetivamente, esses monges, né, fazendo efetivamente? Eles eram pessoas dedicadas à oração o tempo inteiro, não faziam... São pessoas que... Tem muitos que moram, né, dentro dos próprios templos. Tem templos muito grandes, grandiosos, imensos. Foi um templo. Eu fui a vários, mas o que eu mais gostei foi um templo que eu fui, que era no alto de uma montanha, Silvia. O templo, olha, é um negócio assim de Deus. Ele é uma conexão com a natureza. Parecia que você estava no céu. E um verde esplendoroso, que muitas árvores. Cara, assim, um caminho belíssimo. Caminho belíssimo. E, por incrível que pareça, nesse templo, as pessoas, durante alguns períodos, né, das dinastias, das eras lá do Japão, as pessoas se jogavam da varanda do templo para poder pedir aquilo que tinham solicitado aos deuses lá, aos templos. Se as pessoas ficassem vivas, elas iriam conseguir. Era essa a ideia. Você imagina um negócio desse. Não, Silvia, você precisa ver a altura. Devia ser uns 20 metros. Eu falei, quem é que vai sobreviver a uma situação dessa aqui? Então, assim, tem essas coisas assim, mas isso foi no passado, né? Hoje em dia ninguém se joga mais, ninguém está se tirando a própria vida para poder isso. Mas você veja que até a questão de vida deles lá é tudo uma questão de honra, tudo uma questão de que se você não é honrado, se você não, não celebra e você não guarda a memória ou a moral do seu nome, da sua família, você é meio que banido. É um negócio assim bem violento. É um negócio bem severo. E não é a lei, não. É você. É você que não se sente bem e você acaba tirando a sua própria vida. Você não se acha digno. Né? É a cultura deles, né? A cultura Exatamente. Uma cultura, né? Porque se você é criado dentro de uma realidade, você realmente acredita nisso e você valoriza e tudo mais, né? Então são culturas bastante diferentes. Como você está colocando que nesses países orientais as pessoas já têm uma noção, não necessariamente religiosa, mas uma noção cultural de que existe após a vida, de que existe reencarnação. Isso é uma coisa natural, um entendimento natural que as pessoas têm. Agora, no Ocidente, em virtude de nós termos a religião predominante, né, que é a religião católica, sempre dividindo o pós-morte entre ir para o céu ou ir para o inferno ou eventualmente o purgatório, as pessoas acabam esperando por isso, né? E quando elas não são religiosas ou qualquer coisa, elas não acreditam. Então, acreditam que morreu, virou pó, não tem nada. Mas quando é religioso, você encontra as pessoas realmente, muitas vezes, surpresas. E existem alguns espíritos que se manifestam, né, na reunião mediúnica, que são pessoas extremamente religiosas, extremamente voltadas para essa realidade, e elas ficam surpresas. Nossa, como é que pode? Onde é que eu estou? Né? Que lugar é esse? Né? Que lugar é esse que não é aquele que me foi prometido? Né? Ela passa a vida inteira ouvindo falar que se ela for boazinha, ela vai para o céu. Né? E aí ela se esforça a vida inteira para ser boazinha lá, né? E no final ela não encontra o tal céu prometido, né? Na verdade, é uma questão de alegoria, né? Que muitas vezes dificulta bastante a vida da pessoa, porque ela se vê meio que ludibriada no final das contas, né? Tudo que eu acreditei no dia é complexo, bastante complexo. O Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala muito sobre isso logo são duas partes, né, do Céu e Inferno. Na primeira parte, ele vai comentar sobre qual é a visão de céu, de inferno, de anjo, de demônio, para vários segmentos religiosos. E ele fala exatamente sobre isso, que essa questão de céu e inferno, ela não é exclusiva do cristianismo, ela não é. O Hades, né, o Sheol, né, do judaísmo,
são constituições que, na realidade, se a gente fizer uma analogia, é inferno. É inferno. E só que o que acontece? Cada uma dessas religiões, no céu e inferno, quando a gente pega para poder estudar, o Kardec vai fazendo uma abordagem discriminando exatamente qual é o entendimento desse segmento religioso para essas situações. Então, ela não é de exclusividade do cristianismo. Ele existe nas outras religiões. Só que aqui, efetivamente, há uma cobrança muito grande. Por quê? Me parece que você vive de promessas. Você vive assumindo que aquilo que você fez, de fato, é que você mereceria. Por exemplo, o próprio no Egito Antigo, existia uma cerimônia, né, que era a cerimônia que era feita para a questão de que o seu coração deveria ser pesado. Se ele pesasse como a pena de uma daquelas deusas, né, que existia, se ele fosse mais pesado do que uma pena, ele, na realidade, você iria para o inferno. E se ele, de fato, fosse mais leve, ele, de fato, se você tinha tido uma vida honrada, justa, digna. Olha só, o conceito é o mesmo que a gente tem. Mas estava falando o quê? Do coração. Dizer que se a pessoa tivesse atravessado a vida tendo uma vida virtuosa, né? E, efetivamente, se você não tivesse, você seria apresentado ao Senhor da morte, aquele que, de fato, iria te esperar, vamos colocar, no inferno, naquele lugar de maior sofrimento. Então, veja, Silvia, independente do segmento religioso, essa questão de você ser beneficiado ou você ser punido, de uma certa forma, ele sempre existiu. Mas você vê isso muito apegado, principalmente nas religiões ocidentais, principalmente. E isso ficou muito arraigado, isso ficou muito forte. Quando, na realidade, a gente sabe que céu e inferno não existe. Na realidade, isso é do ponto de vista físico. E a doutrina espírita, ela explica isso de uma maneira muito racional. São, na realidade, o quê? Estados da alma, estados da consciência da pessoa. E isso, independente de ser as pessoas serem espíritas ou não. Às vezes eu vejo as pessoas comentando que essas ideias espíritas como se elas fossem segregadas ao espiritismo, e não, elas não são. As verdades são verdades da natureza, verdades de Deus. E por serem verdades da natureza, verdades de Deus, elas vão, cedo ou tarde, elas vão estar em todos os lugares para as pessoas todas entenderem que, na realidade, quem faz a sua trajetória aqui e que ninguém está fadado ao sofrimento eterno, na realidade somos nós, e que Deus tem misericórdia por todos nós. E isso que é o mais importante, que eu acho muito interessante na doutrina espírita. Dizer que todo mundo tem valor, todos, inclusive aqueles que estão na situação de maior dificuldade, porque também nós estamos. Mas a gente sabe efetivamente que existe uma misericórdia por trás disso, e que Deus é misericordioso e, na realidade, planeja um futuro maravilhoso, por mais atrasado que você esteja nessa sua linha de progresso espiritual, porque um dia ela acontecerá, seja na sua boa vontade ou seja pelo seu próprio sofrimento. Isso a doutrina espírita nos explica de uma maneira muito, muito bonita. A evolução é inexorável, né, Cosmo? Isso aí, você queira ou não, você vai chegar um dia a ser espírito puro, né? Querendo ou não. Isso aí faz parte do planejamento de Deus para toda a sua criatura, né? E com certeza nós vamos chegar lá. O Cosme, a Elaine Banha fez aqui um comentário quando nós estávamos falando sobre os romances espíritas. Ela disse o seguinte: creio que os romances espíritas nos instruem e esclarecem, mostrando os erros dos personagens que nos servem de exemplos. Exatamente, é isso mesmo. Temos também aqui Seja a Luz, que chegou. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Seja a Luz. Boa noite, que esteja aqui conosco. Muito bom tê-la aqui conosco, né? O Cosme, antes de nós encaminhar para o nosso finalzinho, ainda temos alguns minutos, eu acho importante nós falarmos, nós que somos espíritas, trabalhadores, a maioria trabalhador de casa espírita, trabalhador de reunião mediúnica, a importância dessa reunião e a importância da disciplina do trabalhador nessas reuniões, né?
Os amigos espirituais nos esclarecem bastante, né? Na verdade, o amigo espiritual André Luiz, no livro Desobsessão, né? Que é uma psicografia do Chico Xavier, ele tem esse livro Desobsessão, como ele coloca como nós devemos nos comportar para trabalhar numa reunião mediúnica, né? Então, ele começa dizendo, desde o momento em que você acorda, né, no dia da reunião mediúnica, que você deve buscar se alimentar de maneira mais leve, você deve evitar aborrecimentos, né, conflitos nesse dia, deve evitar o consumo de álcool, de fumo, de café, de forma exagerada, tudo isso, porque ele fala da necessidade que o trabalhador espírita esteja, digamos assim, de uma maneira muito equilibrada para poder realizar um bom trabalho. É importantíssimo, né? É importantíssimo que os trabalhadores, algumas casas talvez não levem tão a sério essa questão do grupo mediúnico, né? O grupo mediúnico, ele não é um grupo que qualquer pessoa possa chegar e entrar. Eu sou o médium da casa, vou entrar hoje aqui porque eu cheguei mais cedo, então vou entrar nesse trabalho aqui. Não é assim, né? O grupo mediúnico, ele precisa ser um grupo bastante coeso, né? Bastante coeso, um grupo disciplinado, responsável, sobretudo consciente da importância do trabalho que está sendo realizado. André Luiz, no livro Desobsessão, nos recomenda que para um novo trabalhador adentrar ao grupo mediúnico de uma casa espírita, ele precisa da anuência de todos os encarnados que estão no grupo, o grupo já harmonioso, e também da direção espiritual do trabalho, ou seja, dos amigos espirituais. Por quê? Porque é primordial que o grupo seja harmonioso. Então, se vem chegar uma pessoa que, de repente, não se dá lá muito bem com alguém, né, ela não poderá entrar porque vai criar uma certa animosidade ali no grupo e vai quebrar essa harmonia tão importante para o bom andamento dos trabalhos. Então, é importantíssimo que o trabalhador de uma reunião mediúnica saiba, em primeiríssimo lugar, né, a importância dessa reunião. Como essa reunião é básica em uma casa espírita, mas desde que ela seja executada da forma correta, com respeito, com assiduidade, com a disciplina que esse trabalho exige. Porque o plano espiritual trabalha muito para levar os espíritos até essas reuniões, onde eles serão esclarecidos. Algumas vezes o médium começa a sentir a aproximação do espírito, às vezes uma semana antes da reunião, né? Uma semana antes da reunião. Então já vai se aproximando para que naquele dia, né, aquela sintonia se estabeleça e a comunicação ocorra de uma maneira mais fácil. Algumas vezes a pessoa no dia sente a aproximação muito forte do espírito, e aí eu estou me sentindo mal, hoje eu não vou não, porque eu estou me sentindo mal, estou meio zonzo, mas justamente por isso, é porque o espírito está ali ao seu lado. Então você precisa ir à reunião, porque ali o espírito será atendido e todo o seu mal-estar vai passar. Então é importante que o trabalhador mediúnico ele estude bastante a doutrina, né? O que é exigido também que o grupo mediúnico se reúna uma vez por semana para estudar mediunidade. Que após a reunião mediúnica é importantíssimo que seja feita uma avaliação do que ocorreu na reunião, para que possa ir se aprimorando, né? Melhorando o atendimento e tudo mais. Então, é extremamente importante que o trabalhador espírita, aquela pessoa que deseja realizar esse trabalho, ser parte do grupo mediúnico, ele tenha essa consciência. E um livro que eu recomendo fortemente para que todos leiam, eu, inclusive, considero que um grupo mediúnico só pode ser formado após as pessoas terem estudado esse livro, é o livro Desobsessão, de André Luiz, né, ditado a Chico Xavier. É importantíssimo, né, que isso aconteça. Vamos ver aqui, a nossa Rosana está nos colocando. Bom final de domingo, excelente explicação, curtam friozinho, com certeza, né? A Kátia está aqui nos desejando uma iluminada semana a todos.
E vamos continuar aproveitando o nosso livro do mês de maio, do Clube do Livro da Sabed, maravilhoso. Exatamente, né? Para quem não conhece, ela está aqui comentando a Sabed, né? É a minha casa espírita, a casa espírita que foi fundada há 2 anos, é muito jovem, e que nós estamos, né, batalhando para conseguir um espacinho um pouquinho maior. Hoje estamos localizados em uma pequenina sala comercial que não nos permite abrir as portas para o público. Então, nós desejamos ter um pouquinho mais de recursos financeiros para alugar um espacinho um pouquinho maior, só um pouquinho, não muito grande não, que a gente possa abrir as portas. E a nossa única fonte de renda, né, a nossa única fonte de renda é justamente o Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, né? Então, os sócios do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, com mensalidade de R$ 35,00, recebem em suas casas, mensalmente, sem nenhum outro custo adicional de frete, um livro espírita. Sempre um livro muito bom, escolhido por nós com muito carinho, né? Então, quem puder se associar ao Clube do Livro Espírita Amélie Boudet, vai ser muito bom, né? Vai nos ajudar bastante. Quem não puder se associar, se puder divulgar o nosso clube, também é muito bom. Cosme, meu querido, nós estamos assim, na nossa reta final, né? Eu gostaria de saber se você tem alguma outra consideração a respeito da nossa temática da noite de hoje. Bem, sim, eu acho que a reunião mediúnica ela é feita exatamente por pessoas coesas, um grupo coeso, um grupo não é grupo de amiguinhos, mas grupo de trabalhadores sérios, com responsabilidade e que possam encarar essas reuniões, conforme você mesmo falou, se preparando, se adequando, se afinizando junto ao grupo, que tem um grupo espiritual responsável, não é aquele que está se apresentando materialmente. E, acima de tudo, essas reuniões, conforme a Elane colocou, elas nos ensinam, né? Com o exemplo que é colocado ali pelos espíritos, mas que nos servem também, completamente. E eu acho que a gente tem que ter também o trabalhador tem que ter muita humildade para poder não tirar proveito achando que nós somos mais corretos do que aqueles que se apresentaram ali. Aqueles exemplos que estão sendo dados são lições para nós e que, portanto, deve ser tratado com muito respeito todas as histórias que são relatadas ali. As reuniões, o que se passa ali, deve ficar ali. Elas não são para poder serem perpetuadas pelos corredores, nem para parentes, nem para amigos, do que aconteceu. Porque isso, na realidade, você está recebendo uma responsabilidade de tratar alguém que está numa situação tão delicada que um dia você pode ter se encontrado ou que você um dia vai se encontrar. E que, com certeza, nós vamos querer também respeito. Porque esses problemas que são ali tratados são problemas muito particulares e, às vezes, muito sérios. Então, a gente não deve estar buscando, estar propagando o que aconteceu na reunião, porque são assuntos que devem ser ali esclarecidos e, efetivamente, receber as nossas ponderações e as nossas reflexões para que nós possamos trazer para o nosso dia a dia. É isso aí que eu queria, Silvia, colocar. Foi muito bem lembrado isso, né? Porque eu costumo dizer que o trabalhador espírita dentro da reunião mediúnica, ele é como um agente de saúde, né? É como um agente de saúde que está ali recebendo aquele paciente em sofrimento, necessitando de orientação, de ajuda, e aquilo que você escuta no consultório médico, como médico, né? Você não sai propagando para ninguém. Então, é exatamente o mesmo conceito, né? O que os espíritos nos revelam nas reuniões mediúnicas permanecem dentro das reuniões mediúnicas, não devem ser comentados fora da reunião mediúnica. Da mesma forma que a maneira como nós devemos tratar a todos os espíritos que apareçam é sempre uma maneira respeitosa, amorosa e fraterna, né? Não importa que eles se apresentem de maneira agressiva, violenta, endurecida, são irmãos sofredores que merecem todo o nosso carinho e respeito, né? Bom, vamos aqui falar que a Mariane está dizendo uma excelente semana a todos, com muita paz. Aproveite o friozinho, final do domingo, pois segundo a meteorologia, amanhã começa a esquentar. Ai, que triste, que triste. Eu quero que esquente não, faz pelo menos um pouquinho mais para ficar mais friozinho um pouquinho. Não acredito. Muito bem, meus queridos. Vamos, então, agora aproveitar os nossos minutinhos finais para fazer a nossa prece, agradecendo a Deus. Silvia,
Oi, Eu diga. acordo às 5 da manhã, Silvio. Eu acordo às 5. 5 da manhã tá nevando. Ah, é. É verdade, bem frio. Bom, gente, vamos Ainda vou então. tomar banho frio, Silva. 5 da manhã tomando banho frio. Aí é tortura, Cosme, aí é tortura, né? Porque banho frio realmente ninguém merece. Mas eu não posso tomar banho quente. Oh, meu Deus do céu, cruz credo, Cosme. Deus me livre. Não, banho frio não. Muito ruim. Gente, então vamos lá, né? Agora finalmente fazer a nossa prece de agradecimento, encerramento, e levando o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo por toda essa benesse recebida na noite de hoje, por toda essa orientação, esse esclarecimento, que nós todos possamos refletir a respeito do que foi dito aqui nessa noite, e que possamos, aqueles que são trabalhadores nas reuniões mediúnicas, possamos verificar se estamos efetivamente realizando o trabalho com essa seriedade, com esse compromisso, com essa disciplina. E que busquemos a cada dia aprimorar os nossos entendimentos para que possamos efetivamente ser trabalhadores fiéis na seara do Mestre Jesus. E assim, em nome de Deus, Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, nós encerramos o nosso programa da noite de hoje. E a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Beijo grande, beijo, Cosme. Beijo para todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Silvia, beijo pra você, beijo para todo mundo. Uma boa semana, semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.